As suas emoções criam doenças. Aí você pode me dizer assim, como? Da mesma forma como pensamentos criam realidade. Como? Quando você tem um pensamento, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção libera uma carga hormonal em você. Ou seja, um pensamento virou uma matéria no seu corpo. Essa carga hormonal, dependendo de qual for o hormônio liberado, da quantidade, do nível do desequilíbrio, isso vai criar um processo de doença em você. Você vai estar intoxicando as suas células e elas vão estar alteradas. Logo, em pouco tempo, o órgão daquela célula, ao qual aquela emoção está vinculada, vai entrar em processo de doença, tá? Ele fica desvitalizado e vai ficar doente. Quando você tem uma emoção, por exemplo, ou uma conduta de vitimismo, ou quando você é extremamente agressiva, você tem uma maior tendência a desenvolver diabetes, por exemplo. Então, aquilo que disseram para você de que diabetes é um fator apenas genético, ou de que a diabetes é apenas um evento do acaso, é uma mentira. Pode ser sim que você esteja vivendo em uma família que tem um padrão de comportamento, a família vitimista ou agressivo, violento, e que mais pessoas da sua família tenham manifestado a mesma doença. Aí o que é que a medicina vai dizer? Que é genético. Porque se o seu pai tem, o seu irmão tem, a sua avó tinha, então você tem porque eles tiveram. Se nós olharmos por esse ângulo, não está errado. Porém, se existe um padrão de comportamento instalado e existe uma formação de neuroreceptores que são programados para esse padrão de conduta, então não é genético, não é biológico, é comportamental. Então, é natural que se uma família toda, né, gerações tem um padrão de comportamento vitimista ou agressivo, é claro que mais pessoas naquela família vão manifestar a mesma doença. Mas não é um problema no seu DNA. Não é biológico. É um padrão comportamental que te leva a isso. Aí você pode me perguntar assim, mas Fernanda, quais são as evidências disso? De que uma pessoa com comportamento vitimista ou agressivo tem uma tendência maior a manifestar diabetes. Vou explicar. O nosso terceiro chakra é o chakra que rege as emoções viscerais. Então, raiva, culpa, medo, né, estão aqui nesse centro de energia. Quando você manifesta raiva, culpa, medo, um padrão vitimista, você está desequilibrando o teu terceiro chakra. Quando você desequilibra o seu terceiro chakra, você desequilibra também o seu pâncreas, que é a glândula endócrina que está vinculada ao seu terceiro chakra. Essa glândula endócrina, que é o pâncreas, produz insulina. Logo, se eu tenho um desequilíbrio emocional, que vai afetar o meu terceiro chakra, que está vinculado ao pâncreas, que produz insulina, que é justamente o que controla os níveis de glicose no sangue, se meu órgão não tiver a capacidade de produzir insulina na quantidade necessária, eu vou manifestar diabetes. Balançando aqui. Logo, se eu tenho um padrão vitimista, que é o oposto do equilíbrio do terceiro chakra, a minha quantidade de insulina produzida não vai ser suficiente para regular os níveis de glicose. E aí eu vou manifestar diabetes. Ou, se eu tiver um comportamento agressivo, que também é um desequilíbrio do seu terceiro chakra, ou seja, é uma das características de um terceiro chakra desequilibrado, eu vou desequilibrar esse chakra. Por consequência, o pâncreas será desequilibrado. Ele não vai produzir os níveis de insulina necessários, não vou conseguir regular o nível de glicose no sangue, vou manifestar diabetes. Então, existe uma sequência, existe um sistema que é ativado
E lembra o que eu falei ali no início? Que a maior parte das doenças, elas são decorrentes de desequilíbrios energéticos e espirituais? Quando nós falamos aqui de desequilíbrios energéticos, veja essa emoção de raiva, de frustração, de vitimismo, de agressividade como um padrão energético. Não é só uma emoção sentida, não é só uma carga hormonal liberada, mas sim uma frequência energética que é acessada.